Fala pessoal, beleza? Jardel aqui passando mais uma vez para a gente recapitular aqui o estudo de terça-feira. Fiquei devendo, vou postar agora aqui. Alusões, imagens e símbolos, né? Como estudar a profecia bíblica, o guia de estudo aqui que a gente está estudando. A lição dessa semana. Então fica aí até o final, vai ser rapidinho para a gente recapitular logo após a vinheta. Bem, vamos lá então, né? Estou aqui com o guia de terça-feira, né? A gente está estudando essa semana o tema de o fundamento de Gênesis. Eu vou deixar aqui a introdução que eu fiz, onde eu falei do sábado, do domingo e da segunda. Tá no card, na descrição, nos comentários. E hoje, terça-feira, eu vou compartilhar daqui a pouquinho essa tela. A gente vai falar aqui, ó, a pergunta de Isaac, o filho único de Abraão lá, né? Da promessa. Onde está o cordeiro? E aí a Bíblia traz algumas coisas bem interessantes, o estudo dessa semana, desse dia, e que eu nunca tinha comparado, feito essa análise, né? Aqui coloca que a primeira menção bíblica a um cordeiro, em hebraico ser, ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez, lá em Gênesis. Então, por isso que o Gênesis é o fundamento. A primeira vez que a palavra amor, o amor do pai, né? E cordeiro foi escrito em Gênesis, é o mesmo que se refere lá em alguns momentos das profecias. O cordeiro claro é um dos símbolos mais frequentes do Apocalipse, onde Jesus é chamado de cordeiro mais de 20 vezes. Em uma das cenas mais poderosas do Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5, o cordeiro desempenha o papel central, né? E aí tem uma perguntinha aqui, colocando isso, a história de Isaac, como a história de Isaac, né, ajuda a gente a entender a questão dos cordeiros usados de modo simbólico. E aqui traz algumas coisas bem interessantes que o guia de estudo da terça-feira, né? Coloca que a pergunta que Isaac faz ao pai, né, ali na hora de todo mundo sabe, quem não sabe, dá uma olhada em Gênesis aí 22, vai subindo com Isaac, e aí Isaac pergunta, né, onde é que está o cordeiro, pai? Onde é que está o cordeiro? A gente está levando a lenha, está levando tudo aqui, e o cordeiro, cadê? E essa pergunta depois é respondida no Apocalipse, é respondida em vida com Jesus aqui, né, com João Batista. E a gente vai ver isso, ó, como o Antigo Testamento e o Novo falam da mesma coisa, né? Não tem como abolir um, esquecer um. Uma nova aliança, essa história de que a velha aliança não existe, que a nova aliança, a aliança é uma só, sempre foi a mesma. A diferença é que Jesus, de forma didática e pedagógica, mostrou várias formas da pessoa entender, e mesmo assim as pessoas não entendiam, né? Então aqui, ó, a primeira menção que o cordeiro na Bíblia se encontra na pergunta de Isaac: onde está o cordeiro para o holocausto, meu pai? O restante da Bíblia responde essa pergunta em muitos detalhes. Então fala que Isaac em Gênesis pergunta isso, onde é que está o cordeiro? Quem é que vai tirar? Como é que a gente vai fazer a expiação do pecado, fazer o sacrifício, né, para o perdão dos pecados, se não tem o cordeiro aqui? Onde é que está esse cordeiro? E aí os outros 38 livros do Antigo Testamento conduzem o leitor por um caminho que a pergunta de Isaac é respondida com detalhes e de modo progressivo. Vai escalonando, vai dando ênfases diferentes para o povo entender qual é o cordeiro. Então, desde os rituais da Páscoa até a ocupação da eira de Araúna por Davi e assim por diante, né? Então veja como de forma didática, pedagógica, sábia, Deus vai fazendo o povo entender sobre o plano da salvação, plano da redenção, né? E começou tudo com Isaac, né? Que Deus ali mostrou a Abraão. Primeiro porque Abraão estava descobrindo já, né? O filho ali já estava tomando algum lugar, espaço na mente, o espírito de profecia fala isso, colocando até o amor ao filho maior do que o amor a Deus. O diabo, Ellen White, a gente vai ver aqui, questiona isso. Eu vou mostrar para vocês um comentário da profetisa Ellen White. É que o diabo quis, como ele foi a Deus questionar e acusar Jó, ele só te obedece porque, né, você está dando tudo para ele. Se você tirar, ele não vai te obedecer. E Deus chega e fala, vou te mostrar que ele me ama e que você não tem domínio sobre ele. Ele permite que a tentação, que tudo aconteça com Jó. A mesma coisa, o Espírito de Profecia fala de Abraão, que o diabo foi lá acusar, ele está amando mais o filho do que você, ele não te ama e tal e tal. E aí Deus permite essa prova, né? Eu vou pedir para ele sacrificar o filho e você vai ver que ele me ama, porque ele vai fazer. E aí vem toda a história de Abraão, né, do sacrifício. E na verdade, além de ensinar, de destruir a mentira do diabo, de mostrar que o diabo estava errado para os seres celestiais, né, a gente vê que Abraão precisava realmente ter a convicção plena que era o pai da fé, não é à toa. E só que Deus mostra ainda simbolicamente ele como pai, o que ele faria, dando o filho dele, único também, para morrer por nós. Então Abraão sentiu o amor verdadeiro e como é a dor de dar um filho, né, para obter a redenção, a salvação, a expiação dos pecados, né? Então aqui, ó, a história do Antigo Testamento é pontuada por inúmeras profecias messiânicas que prevêem a ocasião em que a pergunta de Isaac seria respondida plenamente. Então, o Novo Testamento, a nova aliança que o pessoal fala, ó, o que acontece? Ó?
ela responde a pergunta do velho, então não anula nada, ela responde, ela cumpre, né? Então, ó, a pergunta é respondida quando Jesus aparece em carne e osso, vem como Messias e o povo não aceita, né? Desenvolve seu ministério, né, entre seu povo e entrega a sua vida em sacrifício, né? Na primeira menção de um cordeiro no livro de João, no Novo Testamento, capítulo 1, no verso 29 ao 34, então João Batista parece que ele está respondendo a Isaac. Quando Isaac pergunta lá no Velho Testamento, no Gênesis, onde é que está o cordeiro para o holocausto? Quando João vê Jesus, ele já fala, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Olha que coisa, né? Então parece que ele está respondendo a pergunta que foi feita lá atrás por Isaac. E o cenário não poderia ser mais apropriado. Pecadores se arrependiam e eram batizados, simbolizando a morte para o pecado e o início de uma nova vida. De repente aparece Jesus, o Cordeiro de Deus, e os céus anunciam em Mateus 3,17. E aí a gente observa que uma voz do Senhor também anunciou do céu a solução para o problema de Abraão e de Isaac, né? Não tinha um cordeiro. O Cordeiro de Deus é nosso substituto. E isso ajuda a gente na compreensão do cordeiro morto, né? Na visão de João. Então, que coisa, né? Vou compartilhar com você aqui. A gente está vendo justamente aqui a lição de terça, mostrando o fundamento de Gênesis e respondendo aí a pergunta onde está o cordeiro, né? Aqui a gente vê claramente no guia, ó, quando juntamos todas as peças, fica claro que Jesus, o Cordeiro de Deus, é nosso substituto, né? Assim como Isaac ia ali, não tinha cordeiro, e Abraão ia matar Isaac, e Deus proveu o cordeiro ali, o carneiro, né? Então, Jesus veio também para ser esse Cordeiro de Deus, né? E aqui tá essa historinha em quadrinhos legal, tá na lição, né? Que mostra aqui, ó, tempo, pensamento e ação. Impressionante, antes de criar o mundo, Deus já pensava em salvar a gente. Então já fala isso, que Deus já tinha dado a sua vida, né? Ele tem o poder de dar e retomar. Já tinha se dado em sacrifício pela humanidade antes do mundo ser criado. Esse é o mistério, né? Do plano da redenção. Foi Deus quem criou o primeiro altar, ele deu o primeiro passo por amor. Aquele cordeiro no Éden apontava para Jesus, o verdadeiro cordeiro que morreria por nós. E aqui dizendo, né, que muita gente não entende, a nova aliança é que hoje não precisa a gente matar mais cordeiro. Cada momento com Deus é como erguer um altar de gratidão ao seu amor eterno. Então hoje, porque Jesus veio, então a nova aliança é que você só precisa aceitar, estar em comunhão, obedecer à lei, ler, cantar, orar, fazer o bem ao próximo. Então você fazendo isso, demonstrando esse amor, porque a Bíblia fala que pelos vossos frutos vos conhecerei. Aquele que ama, guarda os meus mandamentos. E aí fala que os mandamentos se resumem em dois: amar a Deus sobre todas as coisas, não descumprindo aqueles 4 mandamentos que Deus dá ali, que está se referindo ao amor a Ele, né? Não tomar o nome de Deus em vão, não adorar outros deuses diante dele, não fazer imagem de escultura e guardar o sábado, que é o dia do Senhor, o dia que Ele criou para a gente adorar a Deus, né? Lembrar da criação, de que Ele é o Senhor, de que Ele é o soberano, Ele é o Criador. Então, deixa eu aproximar aqui, esses 4 primeiros mandamentos têm a ver com amor a Deus. Se você ama a Deus, você cumpre esses mandamentos. Não para ser salvo, mas porque para demonstrar o seu amor. Porque você está salvo, tá bom? E os outros 6 mandamentos têm a ver com amar ao próximo, né? Então a Bíblia se resume: amar ao próximo fazendo tudo ali, não cobiçar, não matar, não adulterar, não dizer falso testemunho, honrar pai e mãe. Então, todos os mandamentos ali, né, que tem a ver com a demonstração de que a gente está amando o próximo, tá bom? Então é isso. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver aqui o comentário aqui também, como eu falei, no finalzinho aqui do guia, tem no meu guia aqui o comentário de Ellen White e fala isso, né? A mesma, como eu disse, a mesma tentação que Jó teve ali, a provação que Deus permitiu para ele glorificar e honrar o nome de Deus, né? Abraão teve, ó. Olha o que a escritora, a profetisa Ellen White fala em visões e sonhos que ela teve desse cenário, né? De como o diabo, as acusações de Satanás, né, para questionar e dizer que ele é soberano, que ele que manda aqui, que aqui não tem adorador de Deus, né, questionando o poder de Deus, a soberania de Deus, o caráter de Deus, né. E aqui ele coloca, ó, seres celestiais testemunharam aquela cena de Abraão, da fé de Abraão e a submissão de Isaac, né, sendo provada. O céu todo aplaudiu sua fidelidade. As acusações de Satanás demonstraram-se falsas. E aí Deus declara ao seu servo: agora sei que você teme a Deus. Apesar das acusações de Satanás, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Então mostrou para Deus, mostrou para os seres celestiais e mostrou ao diabo que ele foi derrotado, né? Isso testificou que a obediência seria recompensada. E mais do que isso, né? Deus viu motivo para também dar o seu filho, né, em sacrifício, né, para a humanidade, porque Abraão demonstrou sua fidelidade ali a Deus, né? Então, assim como Noé, a Bíblia fala que Deus achou graça em Noé e na sua família, né? E fez o dilúvio, destruiu tudo, mas preservou a humanidade por causa de Noé. Então, ao longo do tempo, existe um povo remanescente que Deus vai ainda por amor, permitindo que, pela misericórdia dele, a gente seja salvo, resgatado, né? E aqui a Ellen White coloca, ó, que os anjos, era difícil demais os anjos compreender o mistério da redenção, né?
entender como o comandante no céu, filho de Deus, Jesus, tinha que morrer como humano, ser humano. E aí, quando foi dada a Abraão essa ordem também, Deus aproveitou tudo, matou 2 coelhos com uma porrada só, quando a gente fala, né? Mostrou que o diabo estava errado, mostrou aos anjos o plano dele para a humanidade, o que é que ele estava fazendo, que até então os anjos não estavam entendendo nada, né? E mostrou a Abraão também que ele não podia ter outros deuses, o amor maior é Deus e que Jesus viria também. Então, quando foi dada a Abraão a ordem para oferecer seu filho, despertou-se interesse de todos os seres celestiais. Todo mundo acompanhou, ficou ansioso para ver ali. Quando a mão do pai foi detida, estando a ponto de matar seu filho, e foi oferecido o carneiro que Deus provera em lugar de Isaque, derramou-se então luz sobre o mistério da redenção. Todos os anjos compreenderam a providência que Deus tomara para a salvação da humanidade. Isso está no livro Patriarcas e Profetas, na página 122, né? E aí você vê a beleza do Velho, do Novo Testamento, das profecias, do fundamento de Gênesis, lá em Gênesis, no início de tudo, né? Antes de tudo, já estava tudo previsto, já estava todo o ensinamento pedagógico sendo feito, né? O povo de Israel não compreendera a lição. Muitos consideravam as ofertas sacrificiais muito semelhantes à maneira como os pagãos olhavam para o seu sacrifício. Então o povo fazia tudo sem entender qual era a mensagem, fazia de forma mecânica, fazia porque achando que Deus queria aquilo, que aquilo ali era o que agradava a Deus, né? Não entendia que aquilo ali era um símbolo, era um ritual apenas para lembrar o que aconteceria, o plano que aconteceria para destruir o mal, o pecado. Então eles achavam que aquilo que ele fazia é que trazia paz e podia apaziguar a divindade, né? Então, que é o pensamento pagão, né? E é por isso que aqui a Bíblia deixa claro que a gente não é salvo pelas obras, pelo que a gente faz, né? A gente faz porque a gente está salvo, a gente faz como gratidão, como demonstração do amor, né? Então, é uma diferença enorme quando a gente entende a essência da palavra de Deus e tira essas narrativas pagãs, né? Então, essas falsas doutrinas. Olha aqui o que acontece, um comentário bem bacana aqui do professor Gilberto Brasiliano, da Lição Fácil. Olha o que ele coloca. Ó. A pergunta de Isaac, onde está o cordeiro, ecoou durante anos entre o povo de Israel, quando eles ofereciam sacrifícios por seus pecados. Então, Deus pediu que sempre chegasse um cordeiro ali para mostrar que alguém precisava morrer para pagar os pecados da humanidade. Alguma coisa precisava ser morta porque o salário do pecado é a morte. Essa é a lei, essa é a regra maior, né? Do engajamento, do caráter de Deus. E aí o povo não entendia, fazia de forma mecânica, adorava bezerro de ouro, fazia outras coisas, né? Porque achava que o bezerro, né? Fazer um bezerro de ouro aqui, porque aí não precisa matar, vai ficar aqui, né? O ouro dura para sempre, então vai agradar a Deus. Em vez de a gente matar aqui, vamos fazer um bezerro de ouro. Então, a distorção, achando que era o ritual, e não entendia que aquilo ali só simbolizava, né, um plano, né? A misericórdia e o amor. Então, o ser humano sempre distorcendo tudo, né? De forma familiar, e depois através do santuário feito por Moisés. Então, mesma coisa o santuário. Deus mandou fazer o santuário para habitar no meio do povo, da arca ali da aliança. Fez o santuário, levava o cordeiro, sacrificava. E o povo também achava que era só aquilo ali. Teve gente que pegou do exército, né? Pegou a arca para levar na frente do exército e perderam, porque achando que a arca que dava poder era a arca que fazia eles serem vitoriosos. Esquecia que ali era só um símbolo, né? É Deus que faz tudo. Né? E depois, mais tarde, no templo feito por Salomão. Ainda hoje as pessoas acham que o poder está no templo. Por isso que a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala que Deus não habita em templos, porque às vezes as pessoas, com a ideia distorcida pagã de adorar coisas, até o templo, as paredes do templo, acham que Deus está ali. Deus está em todo canto, né? Ali é só uma simbologia, mas as pessoas não entendiam, né? Deus queria se mostrar e as pessoas não entendiam. Quando uma pessoa se apresentava ao sacerdote, a pergunta era, onde está o cordeiro, né, para você fazer a expiação dos seus pecados? Então, quando Jesus... Então era por isso que a pergunta de Isaac, onde é que está o cordeiro? Ao longo do tempo, Deus foi dando essa simbologia, essa pedagogia, né? E as pessoas não entendiam. Tanto é que Jesus nasceu, né? E as pessoas ainda não o reconheceram como cordeiro, né? E a pergunta de Isaac foi respondida por João Batista. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o povo não reconheceu ele como Messias, como cordeiro, como filho de Deus. Distorceu tudo, dizendo que ele blasfemou, enfim, sacrificou. E ainda hoje é assim, muitas denominações que não acreditam, né? E aí Buda, Maomé, né? Isso e aquilo, muita gente vai chegar dizendo que é Jesus. Então tá aí essa distorção, esse paganismo, dizendo que o Velho Testamento foi abolido, que Jesus veio uma vez salvo, salvo para sempre, que não precisa obedecer nada. E Jesus veio mostrar totalmente o contrário. Ele veio cumprir, ele veio dar exemplo, ele veio mostrar que quem ama obedece os mandamentos dele, né? Então ele mostra que ele salva, mas quando você se sente salvo, a demonstração dessa salvação, desse amor que você passa a ter é a obediência. Assim, o cordeiro mencionado por João Batista é o mesmo que João viu no Apocalipse, como que foi morto, mas vencedor e digno de abrir os 7 selos e salvar seus filhos. Então, perfeita colocação, né? A gente vê perfeitamente que Deus é um só, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A aliança é a mesma sempre, sua forma
de comunicação que foi mudada para ver se as pessoas entendiam por conta do ceticismo, da desobediência, da rebeldia, né? Então Deus foi fazendo formas diferentes para mostrar o mesmo plano, a mesma aliança. Então não existe essa história de uma aliança antiga e uma nova, porque a outra foi abolida, porque a outra deixou de ser. A aliança de Deus é uma, porque Deus não muda. Deus é eterno, a gente viu isso, né? Então a palavra dele dura para sempre. Então não tem como ele abolir, cancelar uma para trazer outra, já que a palavra dele não muda. Ele não muda, tá bom? Então terça-feira ficou bacana aí esse estudo, clareou muita coisa, né? Então Gênesis dando fundamento para a gente entender aí sobre que o velho e o novo estão sempre juntos, falam da mesma coisa, falam de Jesus como cordeiro que tira o pecado do mundo. Então se você gostou, curte, comenta aí, se inscreve aqui, porque é a forma que você tem para agradecer esse tempinho que a gente tira para compartilhar com você esse estudo do guia aqui da Bíblia, tá bom? Então, coloca o dedo aí no se inscrever, clica no sininho e você vai ter dois benefícios. Primeiro, vai receber os avisos dos vídeos que eu estiver postando aqui, vai acompanhar tudo aqui no canal, tá bom? E segundo, vai ajudar esse conteúdo a chegar para outras pessoas. Então você vai ser um multiplicador da palavra de Deus. Então você vai estar também fazendo, com um simples clique, curtindo, comentando e se inscrevendo, vai estar ajudando esse conteúdo a chegar para a gente que está buscando informação sobre a Bíblia, tá bom? Então, conto com você aí, dá essa moral. Forte abraço, sucesso, fique com Deus.